Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Queria começar a nossa reflexão desse mês com umas passagens do livro do Gênesis, lá do início, que narram como Deus, nosso Senhor, executou um projeto que já tinha acalentado há tempos, de formar um povo para si, do qual brotaria a redenção de todo mundo, a começar pelos seres humanos. Me refiro a Abraão. Deus pensou esse homem piedoso, temente a Ele, não temente de modo servil, mas temente de modo filial, sempre queria agradar a Deus. O seu temor era de alguma forma contristá-lo. Volto a dizer, não por medo de alguma reprimenda, de algum castigo, mas porque tinha amor, tinha carinho por ele. E Abraão, que pertencia a um daqueles povos descendentes, né, de Adão e Eva, descendentes de Caim, Sete, e, depois descendentes de Noé, dos filhos de Noé. Abraão agradou a Deus de modo particular. E já estava avançado em idade, casado com uma mulher também bem avançada em idade, e ao longo de toda a vida não tinham conseguido ter filhos. Pois bem, Deus pede a Abraão que deixe a sua casa paterna, deixe as suas terras e vá para um lugar onde ele lhe indicar, sem dizer qual é. Ou seja, pede um ato de confiança completo, assim, pleno. E num momento determinado dessa viagem, de instalação numa terra que Deus iria indicar, Deus chama Abraão para fora da sua tenda, onde costumavam ficar quando davam uma parada, né, na caminhada. Deus o chamou para fora da tenda e lhe mostrou o céu que estava completamente estrelado e disse: levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Passado um tempo, o que lemos está no capítulo 15 do livro do Gênesis. Passado um tempo, vamos para o capítulo 18. Deus se manifestou de novo a Abraão, numa dessas chamadas teofanias, ou seja, manifestação da Trindade no Antigo Testamento, segundo se costuma entender, ainda que vêm narrados como se fossem três anjos, três personagens narrados como se fossem três anjos. Chegam até onde estava habitando Abraão, com a hospitalidade própria dos orientais. Abraão os retém para que se hospedem consigo. Diz assim, o início do capítulo 18, o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada da sua tenda,
veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meu senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto do vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão vem, envolve Sara para que eles preparem ele 3 medidas de farinha e assem uns pães. E no momento determinado, estando Abraão fora da tenda e Sara dentro da tenda, disseram-lhe a Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara tinha já passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conhecerei ainda o amor? E o meu senhor também é já entrado em anos. O senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Haverá algo, porventura, impossível para o Senhor? E em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. E Sara protestou lá de dentro da tenda, ela se entregou, porque ela estava ouvindo lá por trás, mas em princípio ninguém sabia disso. E Sara disse lá de dentro, eu não ri não. Pois ela tinha medo, diz aqui também o livro do Gênesis. Mas o Senhor disse-lhe, sim, tu riste. Mas deixando como que um desafio no ar. Você vai ver só. Né? E de fato, passado 1 ano, Sara já tinha dado à luz a Isaac, um rapaz, um menino, né? Um bebê. É interessante, né, como de fato Deus vai atuando até com essa leveza, com essa ternura. E o nome Isaac significa exatamente isso, o Senhor ri. Deus ri. No fundo, Deus sempre ri por último e ri melhor, do ponto de vista de promover tudo o que é de bom para nós. Mas damos um salto, agora vamos para o capítulo 22. Do 15 fomos para o 18, agora do 18 para o capítulo 22. E encontramos Deus colocando Abraão a uma dura prova, diante de uma dura prova. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. O sacrifício do holocausto era aquele sacrifício em que a vítima inteirinha era consumida pelo fogo. A maior parte dos sacrifícios não era desse tipo. Parte da vítima era separada para ser queimada, outra parte era oferecida em alimento para as pessoas que estavam participando naquele momento. Mas nesse caso não. Esse caso era para fazer um sacrifício do holocausto. Era para matar Isaac e queimá-lo todinho. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou 2 servos e Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficar aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. Era o que costumava acontecer com o animalzinho quando ia ser sacrificado. O próprio animal carregava a lenha no lombo até
o lugar onde ia depois ser montado o altar, né, colocada a lenha e o animal ia ser imolado. Enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaac disse ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Essa ternura, né, e essa confiança deve ter deixado ainda mais o coração de Abraão completamente dilacerado. Isaac continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. A Bíblia não relata nem os sentimentos de Isaque, nem talvez algum possível protesto. Tudo vai de modo enxuto porque a cena em si mesma já é muito dura, né? Já é muito dramática. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos, e tomando, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar: o Senhor provará. Pela segunda vez, chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu, e disse-lhe: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isto e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ela possuirá a porta dos seus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser bendita como ela, porque obedeceste a minha voz. São Paulo, na Epístola aos Romanos, lá no capítulo 4, vai de alguma forma sintetizar essa atitude de Abraão, de confiança, de muita esperança. Da seguinte forma, dirá: esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Tinha-lhe sido prometido que teria uma descendência gigantesca, mais numerosa que as estrelas do céu. Isso exigia, de fato, muita confiança. Pelas circunstâncias, pelas características dele, já idoso, estéreis, pelo menos a mulher considerada assim estéril. Depois, Deus diz que vai nascer Isaque, dali 1 ano. Já ia ser o start para a formação desse povo. Um filho das suas entranhas, pensa Abraão e pensa Sara, né? E aquele menino que era extremamente amado, querido. E depois Deus aparece e pede que ele ofereça um holocausto, mas não ia ser ele. O start, né, de uma prole numerosíssima. E Abraão confia, espera, de São Paulo, esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. De fato, depois Isaque vai gerar Esaú e Jacó. De Jacó brotarão 12 filhos, que comporão, de fato, já a estrutura básica do povo eleito. O povo de Israel. Israel era o apelido que Deus tinha dado para Jacó. E o povo de Israel é o povo formado pelos descendentes de Jacó, seus 12 filhos, que casaram, tiveram também sua descendência e se converteram num povo numerosíssimo. Que nós sabemos, depois, habitando no Egito, começaram a assustar os faraós que vieram depois daquele que os tinha abraçado naquela terra, em uma situação de penúria muito drástica que tinha havido na região. E começaram, então, para escravizá-los, até Deus suscita Moisés, que os tira da terra do Egito e leva até a terra prometida, não também sem passar por diferentes vicissitudes.
Eu quis trazer aqui essa figura de Abraão no início da nossa meditação, empreendendo um tempo grande, uma meditação que tem como título Santa Maria, Mãe de Esperança. Porque é clássico estabelecer um paralelo entre Abraão e Maria no que diz respeito a viver de esperança em Deus. Especificamente a saber esperar contra toda esperança. Um paralelo que tem relevo nesse período que nós estamos, mês de maio, mês de Maria, mas ainda em pleno tempo pascal, em que está fresca ainda na nossa memória toda a dramática morte de Cristo na cruz, para chegar depois no cume da celebração, que é a sua ressurreição no domingo de Páscoa. Mas naquela situação de Cristo morrendo na cruz, tendo sua mãe ali aos pés, Maria vai suplantar, e de muito, aquela afirmação de São Paulo a respeito de Abraão, dizendo que tinha sido um homem que havia esperado contra toda a esperança. Trouxe aqui uma homilia do padre Raniero, bom padre, do cardeal Raniero Cantalamessa, que foi durante várias décadas pregador da Casa Pontifícia, agora está recém-aposentado. É um livro de sermões da Semana Santa, de diferentes Semanas Santas, de Sexta-feira Santa. Se intitula O Poder da Cruz. E nesse livro tem uma pregação sua sob o título Junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe. E ele envereda por esse caminho de paralelo clássico entre Abraão e Maria. Diz assim: uma comparação com o patriarca Abraão ajuda-nos a compreender o significado da presença de Maria ao pé da cruz. Esse paralelo é sugerido pelo mesmo anjo Gabriel na Anunciação, quando disse a Maria as mesmas palavras que foram ditas a Abraão: a Deus nada é impossível. Lembramos que diante do riso de Sara, quando os anjos lá anunciam, Deus, o Senhor anuncia que ela vai dar à luz dali 1 ano, ela dá risada e um deles diz: por que Sara riu? Haverá alguma coisa impossível para Deus? O arcanjo Gabriel, quando aparece a Maria, ele faz a embaixada, ele apresenta o projeto dela participar da obra da redenção, sendo a mãe do Redentor. Maria esclarece o que precisa, como se fará aquilo, recebe a resposta de que seria de modo milagroso, o anjo a cobraria com a sua sombra. E o arcanjo coloca lá um outro dado que talvez nem precisasse mais para Nossa Senhora, mas que é bom para nós que fique registrado. Ele diz lá: eis que Isabel, tua parenta, já está no 6º mês da gravidez, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. É o mesmo início de conversa com Abraão e Sara e aqui com Nossa Senhora. Para Deus nada é impossível. Mas isso vai emergir sobretudo dos fatos. Deus prometera a Abraão que teria um filho, embora houvesse ultrapassado a idade e sua mulher fosse estéril. E Abraão acreditou. Estou lendo aqui o Raniero Cantalamessa. Também a Maria, Deus anuncia que terá um filho, muito embora não conheça homem, e Maria acreditou. Mas eis que Deus intervém de novo na vida de Abraão para pedir-lhe desta vez precisamente que lhe molhe aquele filho que ele mesmo lhe dera e do qual dissera: em Isaque terás uma descendência. E Abraão também dessa vez obedeceu. Também na vida de Maria, Deus vem uma segunda vez solicitando-lhe que consinta e até assista à imolação do filho, do qual fora dito que reinaria para sempre e seria grande. E Maria obedeceu. Abraão subiu com Isaque ao Monte Moriá e Maria subiu após Jesus ao Monte Calvário. Mas de Maria pediu-se muito mais do que de Abraão. Deus sustou o pedido no último instante e ele recuperou o filho vivo. Com Maria, não. Foi-lhe preciso cruzar a linha extrema e sem retorno, que é a morte. Recuperou o filho, mas só depois de o ter embaixado da cruz. Já que também ela caminhava na fé e não na visão,
Maria esperara que, de um momento para o outro, o curso dos acontecimentos mudasse, que fosse reconhecida a inocência do seu filho. Esperou diante de Pilatos, mas nada. Esperou ao longo da subida para o Calvário, e nada. Deus ia adiante. Esperou até sob a cruz, até antes que fosse cravado o primeiro prego. Não podia ser. Deus não lhe fora garantido que aquele filho subiria ao trono de Davi e reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Então era aquele o trono de Davi, a cruz? Maria sim esperou contra toda a esperança. Esperou em Deus, mesmo quando via esvair-se a derradeira razão humana da esperança. E agora o Raniero vai entrar por um caminho de estabelecer, de fato, uma distância entre Abraão e Maria. Parece desrespeitoso com Abraão, mas não é. É bastante justo no que diz respeito a Maria, né, nos planos de Deus. Continuo lendo aqui o Raniero Cantalamessa. Agora, porém, tiremos desse paralelo a necessária consequência. Se Abraão, pelo que fez, mereceu ser chamado pai de todos nós, e nosso pai na fé, hesitaríamos nós em chamar Maria mãe de todos nós e nossa mãe na fé, ou mãe da igreja? A Abraão, Deus disse, porque assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, eu te abençoarei com todas as bênçãos e tornarei muito numerosa a tua descendência. Pai de uma multidão de povos te farei. A mesma coisa, mas com muito maior força, ele diz agora a Maria, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, eu te abençoarei com todas as bênçãos. Mãe de uma multidão de povos te constituirei. Deus formou um povo para si, da descendência de Abraão. Esse povo que, depois das diferentes dominações que foi padecendo, a dominação dos assírios, depois dos babilônios, depois dos persas, depois dos gregos, que durou um tempão, né? Vários séculos, mais recentemente dos romanos. Aquele povo formado por Deus, depois dessas diferentes vicissitudes, acabou ficando disperso. Quando Cristo veio ao mundo, pouquíssimos sabiam até a qual das tribos, das famílias descendentes de Jacó, qual dos filhos de Jacó era de fato o seu ancestral. São Paulo dirá que era da tribo de Benjamim, mas eram poucos os que sabiam fazer essa árvore genealógica até lá em cima. E Jesus, de modo muito nítido, diz que veio para dar continuidade àquilo que tinha interrompido na descendência de Jacó, mas de Abraão. Diz, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim juntar aquilo que estava disperso. E vai fundar a igreja exatamente com esse objetivo. A palavra igreja, uma palavra grega, né, eclésia, significa convocação de pessoas, congregação de pessoas. Vai querer aglutinar de novo. E como já não dava para saber quais eram as famílias correspondentes, né, daquelas 12 famílias descendentes de Jacó, Cristo vai manter a mesma estrutura, vai escolher 12 apóstolos, que vão dar origem a 12 famílias, agora já não de vínculo de sangue, mas de um vínculo espiritual, abrindo também para que não só o povo judeu disperso, mas também o povo pagão passasse já a usufruir dessa condição também de povo de Deus, herdando desse modo uma descendência pela graça que Cristo ia conquistar morrendo na cruz. Diz aqui o Raniero Cantalamessa, se é comum a todos os crentes de todas as confissões cristãs a convicção de que Abraão não foi constituído só exemplo e patrono, mas ainda causa de bênção, que a Abraão está reservado no plano salvífico de Deus o papel de mediador de bênçãos para todas as gerações, por que não deveria ser acolhida e partilhada com alegria por todos os cristãos a convicção de que, com maior razão, Maria foi constituída por Deus
causa e mediadora de bênçãos para todas as gerações. E insisto, não só exemplo, mas também causa de salvação, como a chama precisamente Santo Irineu. Por que não deveria ser generalizada a convicção de que não só a João, mas a todos os discípulos se dirige a palavra de Cristo moribundo? Filho, eis aí a tua mãe. Maria, diz o Concílio Vaticano II, sob a cruz, tornou-se para nós mãe na ordem da graça. Dirá São Bernardo que aquelas dores que provavelmente Maria não teve ao trazer à luz Jesus lá em Belém, já que as dores de parto eram próprias, uma consequência própria do pecado original, isso que Deus diz para Adão, diz que ele passará a ganhar o pão com o suor do seu rosto. E para Eva dirá, você passará a dar à luz sentindo as dores de parto. Maria concebida sem pecado, se pode pensar assim, a tradição cristã tende a pensar assim, não deve ter sofrido dor para trazer Jesus à luz, lá em Belém. E São Bernardo, partindo assim dessa visão, dirá, todas as dores que Maria não sofreu para trazer Jesus à luz lá em Belém, Maria padeceu ao pé da cruz para trazer-nos a cada um de nós a luz, né, da vida da graça. Maria oferecendo todas as suas dores, vendo o filho, né, sendo massacrado, né, diante dela. Por isso, assim como os israelitas, conclui aqui Raniero, nos momentos de provação se voltavam para Deus dizendo, lembra-te de Abraão, nosso pai, agora podemos nós voltar para ele dizendo, lembra-te de Maria, nossa mãe. E assim como eles diziam a Deus, não retires de nós a tua misericórdia, por amor de Abraão, teu amigo, podemos dizer-lhe, não retires de nós a tua misericórdia, por amor de Maria, tua amiga. Maria, como alguém a quem eu posso invocar diante de Deus para que Ele me conceda todas as graças. Porque ela, de fato, em comparação com Abraão, que o deixava completamente assim, tomado, assim, comovido pela sua fidelidade e pela sua obediência, né? Maria conseguia então de Deus, já que num nível muito superior ao qual ele aprovou, arrancava de Deus, merecia de Deus, muito mais emoção, muito mais comoção. Mãe de esperança. Assim é Maria, e assim a cristandade tem considerado ao longo de todos os tempos. Na nossa vida, sobrevém também uma hora em que se faz necessária uma fé e uma esperança semelhantes às de Maria. A vida de todos nós. Quando Deus parece não escutar nossas orações, quando parece que desmente a si mesmo, né, as suas promessas, nos faz sentir uma inclinação para uma determinada vocação profissional, a gente envereda, estuda, se prepara e depois parece que a coisa não engata, não engrena. E profissionalmente, então, a gente tem dificuldade, né, para decolar. Uma vez decolado, às vezes, né, podemos experimentar assim uma queda. Ou aquela inclinação para abraçar uma vocação determinada, para o matrimônio com essa mulher, com esse homem concreto, do qual faz nascer filhos, né, umas bênçãos. Depois a coisa acontece, que começa a existir crises, parece que Deus está se desdizendo. Você me escolhe, me coloca essa pessoa, e eu acredito, né, que você tem um projeto, né, para mim maravilhoso. De repente essa crise, essa dificuldade, esses filhos que se desencaminharam, ou o que for. Às vezes parece que Deus se desmente, né? E as suas promessas então ficam aí já no meio do caminho. Quando permite que nós passemos, né, assim, de fracasso em fracasso. E às vezes parece que Ele nos envolve na sua própria derrota, né? A derrota de Cristo, a derrota de Deus. Porque nos envolve na sua própria derrota, permitindo então que tenhamos umas cruzes pesadas, né, do ponto de vista
de perda de uma pessoa querida, de administração de doença de uma pessoa querida, ou de nós mesmos, né? Nossa debilidade. E parece que os poderes das trevas assim vão triunfar, né, em todas as frentes. E que bom seria se nessas situações não perdêssemos de vista Abraão, sem dúvida, mas mais especialmente Maria, que esperou contra toda a esperança e comprovou, né, um caso concreto, que se Deus conduz até a morte, a própria morte não vai ter a última palavra. A última palavra vai ser a da ressurreição. Mas, para além disso, o experimentar, de modo assim mais amplo, que sempre há uma solução para aquilo que muitas vezes se apresenta de nós como insolúvel. Para Deus, nada é impossível. Santa Maria, esperança nossa, rogai por nós. Com frequência repetimos essa ejaculatória, ou deveríamos repetir. E ainda mais, né, em cada circunstância dessas em que nós nos vemos assim provados como ela. O Papa Francisco, naquela carta, naquela bula, né, de decreto do ano jubilar que nós estamos vivendo, que ele colocou sob a esperança, sob o patrocínio da virtude da esperança, com aquela frase de São Paulo Espeso, não confunde a esperança que não defrauda. O Papa Francisco, no ponto 24 dessa bula, ele nos apresenta Maria precisamente assim. Diz: a esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela vemos como a esperança não seja um efêmero otimismo, mas dom de graça no realismo da vida, não é só um pensamento positivo. É um dom, uma graça no realismo da vida. Como todas as mães, cada vez que olhava para o filho, pensava no seu futuro. E certamente no coração trazia gravadas aquelas palavras que Simeão lhe dirigira no templo: esse menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. E aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetia o seu sim, sem perder a esperança e a confiança no Senhor, esperando lá contra toda esperança. Desta forma, cooperava em nosso favor no cumprimento do que dissera seu filho ao anunciar que ele teria de sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto, e ressuscitar depois de 3 dias. E no parto daquela dor oferecida por amor, tornava-se nossa mãe, mãe de esperança. Ao pé da cruz, Maria, esperando contra toda esperança, vai se tornar mãe de esperança. O próprio Cristo lhe anuncia isso. Mulher, eis aí o teu filho, nomeando em João, nomeando a João o representante de todos nós. E depois amarrando: filho, eis aí a tua mãe. Coisa que nos diz continuamente. O Papa João Paulo II dizia que em cada missa, quando a gente revive, né, todo o drama do Calvário, a gente podia ouvir exatamente essas palavras de Cristo num momento determinado: mulher, eis aí teu filho. Maria sendo envolvida com nossa sorte, com o nosso futuro como mãe, e depois voltando para nós: filho, filha, eis aí a tua mãe, deposita a tua confiança nela. O João Paulo II dizia que nós, como São João, no final de cada missa, íamos ir embora levando Maria conosco. Bonito, né? Maria, mãe de esperança. E o Papa concluía: não é por acaso que a piedade popular continua a invocar a Virgem Santa como Stella Maris. Parece que esse é o significado do nome Maria, Estrela do Mar. Um título expressivo da esperança segura de que, nas tempestuosas vicissitudes da vida, a Mãe de Deus vem ao nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter fé e a continuar a esperar. Aquela estrela do mar que servia de norte, né, praticamente de bússola para os navegantes quando estava tudo escuro, ainda mais se havia tempestade. Já tinham visto numa direção, já tinham apontado para ela, e agora é continuar naquela direção até que o céu voltasse a se abrir, ela voltasse a brilhar. E uma esperança, ainda por cima, que Maria nos infunde, que não é uma esperança quietista, é uma esperança ativa.
Trago aqui um outro livro do Raniero Cantalamessa. Esse é só de pregações sobre Nossa Senhora. Maria, um espelho para a Igreja. Um livro que tem uma proposta ecumênica, que traz umas citações de Lutero, de Calvino, que são surpreendentes, para mim pelo menos. Tem aqui um sermão do Lutero, de Natal, comentando o Magnificat, aquele hino que Nossa Senhora entoou, cheia de alegria diante de Isabel, das coisas mais bonitas que eu já vi. Ele diz aqui, o Raniero, que isso, da ramificação dos luteranos, protestantes, né, calvinistas, em algum momento virou a chavinha e começaram a ficar implicando com Maria, a ponto de desrespeitá-la, né? Mas isso o Lutero nunca fez. Dizia, o Lutero até virado no túmulo, assim, quando começaram a fazer isso. Como é que vai destratar a mãe de Jesus? Tudo bem, Lutero de fato falou do recurso aos santos e tudo mais, que Deus não precisa de intermediários, é toda uma questão para ser tratada assim em paralelo, mas, digo, maltratar, né? Perseguir, né, a mãe de Jesus, isso não fez. Mas o Raniero diz aqui, mas é preciso prestar atenção, a esperança não é só uma bela e poética disposição interior, né? Só um pensamento positivo, né? Que por mais difícil que seja, acaba deixando a pessoa inerte e sem nenhuma tarefa real, sendo por isso mesmo estéril. Pelo contrário, esperar significa descobrir que ainda há algo que se pode fazer, uma tarefa a ser cumprida, que não estamos, pois, condenados à inutilidade e à inércia paralisante. Ou seja, a esperança cristã, e essa esperança que Nossa Senhora nos inocula, deve levar-nos, de modo imediato, a ganhar um pouco de perspectiva, pensar em soluções, ensaiar possíveis soluções, antes de chegar à conclusão que não há nada a fazer. E que bom seria se nós fôssemos essas pessoas, né, que esperamos contra toda esperança, em primeiro lugar, diante de situações que parecem assim desafiadoras e quase que praticamente insolúveis, na condução da família, dizia, do encaminhamento profissional, ou da luta contra os meus próprios defeitos, né, coisas da minha sensualidade, que agora está aí de modo como que parecendo que vai dominar tudo, ou a minha ira, ou o meu egoísmo, meu comodismo, o que for, né, a preguiça. Não, vamos ensaiar soluções, vamos buscar uma direção espiritual, deixa eu procurar uma consultoria de emprego e deixa eu investir aqui, falar mais no coração do meu filho, ou do meu marido, da minha esposa, do que tanta inteligência, né? Deixa eu colocar mais carinho e menos argumentações, que a coisa não está funcionando. Deixa eu ensaiar soluções novas. E se por acaso eu chegasse à conclusão que efetivamente não há nada a fazer, a esperança também não vai me defraudar, não vai morrer. Então daí a gente tropeça com a realidade já da cruz, que Maria lá com o filho morrendo diante dos seus olhos. A esperança da ressurreição, a esperança de que a redenção está se realizando. É ter uma alegria interior em função disso. Essa cruz, aparentemente assim, ou já chegando à conclusão que não tem mais nenhum tipo de escapatória, pode ser fonte de purificação da minha própria alma, fonte de purificação da alma das pessoas por quem eu ofereço, fonte de graças, né, para a família, para a sociedade onde eu estou inserido, do ponto de vista econômico, político, mas depois para a igreja, para o Papa. E com Deus, então, tudo vai sendo aproveitado, né? Na nossa parte, podemos sempre esperar. Há uma passagem do livro do Eclesiástico, é o capítulo 24, versículo 24. Já fizemos menção a ele aqui alguma vez, e que eu trouxe trouxe novamente, porque nesse contexto de Maria, mãe de esperança, é extremamente sugestiva. Vou ler. Aliás, eu fico também muito admirado, né, de como o Espírito Santo trabalha com previsão. Essas palavras assim que são palavras que a igreja não tem nenhuma dificuldade em colocar nos lábios de Maria. Diz assim: sou a mãe do puro amor, do temor de Deus, aquele mesmo temor de Abraão, aquele temor de contristar, não temor servil, temor de castigo, né, de represálias, nada.
Eu sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Aqui está traduzido desse modo, do puro amor. Acho que é uma boa tradução, não digo de modo crítico. Ainda que em latim se diz ego sum mater pulcre delectionis, pulcro, bonito, né, belo, formoso. Eu sou a mãe do amor formoso, do temor de Deus, da ciência e da santa esperança. Coloca esse qualificativo aqui na esperança, por cima, santa. Continua, em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos, pois o meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Porque eu dizia que o Espírito Santo trabalha com previsão, olha só o que a gente encontra. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade e toda a esperança de vida. Caminho, verdade e vida. Em que a gente associa? A definição que Cristo dá de si mesmo para Tomé, lá na última ceia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Maria, literalmente, é a mãe da esperança, porque Jesus Cristo é a nossa esperança, como diz São Paulo, escrevendo a Timóteo. No Cristo, a nossa esperança aparecer, né? Mas é mãe da nossa esperança também do ponto de vista de que nós não fiquemos inertes, parados, inativos, né? Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade e toda a esperança de vida e de virtude. Vinde a mim todos vós que me desejais com ardor, enchei-vos dos meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel. A gente invoca assim, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, mais doce do que o mel, e a minha posse mais suave que o favo de mel. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Faz lembrar aquela frase de Maria no Magnificat, precisamente, lá com Santa Isabel. Eis que me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Mas dessa passagem, que é tão bela, a gente pode tentar espremer e nunca vai conseguir esgotar todo o sumo, né, que contém. Eu queria me deter só nessa frase. Em mim se acha toda a esperança de vida e de virtude. Em mim toda a esperança de vida e de virtude. Esperança de vida em primeiro lugar, ou seja, esperança de união com Deus, de ter a vida de Deus em nós, essa vida escondida que diz São Paulo aos Colossenses. A vida de Cristo em nós. Essa vida interior, né, como se chama na literatura espiritual. E com Cristo que vai se desenvolvendo, né? E que, com a graça de Deus, poderá chegar um momento em que a gente vai dizer com São Paulo, no seu que vive é Cristo que vive em mim. E Maria diz, eu sou esperança dessa vida, na tua alma. Esperança de virtude. A palavra virtude significa força, precisamente. Todos os santos, né, foram devotos de Nossa Senhora, depositaram nela a confiança disso de ter vida e virtude. E ao mesmo tempo, há experiências na igreja, né, de pessoas que ficaram bem no meio do caminho e bem para trás, né, porque deixaram de colocar Nossa Senhora no foco, tiraram Nossa Senhora do seu radar. Ficaram sem vida e sem virtude. Não é preciso ir muito longe. Há um vaticanista antigo já, não sei se ele está aposentado, faz tempo que não ouço falar nele, espero que esteja vivo. Há 30 anos atrás ele estava no top assim, de carreira, Vittorio Messori. Ele trouxe aqui 2 livros dele, um de entrevistas com o cardeal Ratzinger, que se intitula A Fé em Crise, é de 85, já faz tempo, né, 40 anos, e outro que se intitula Hipóteses sobre Maria, é de 2008, também não é novinho, mas é mais recente do que esse. Nesse livro Hipóteses sobre Maria, ele fala aqui de uma coisa que dá um frio na espinha até. Fala do chamado decênio sem Maria. É praticamente de pós-concílio, do ano 64 até o ano 74. Ou também chamado protoautor de inverno mariano, como se Maria tivesse sido colocada para hibernar no fundo de uma caverna, como os ursos fazem no inverno, e ficasse lá, ausente da vista. E isso, diz ele, por um mal entendido ecumenismo.
O momento econômico, Concílio Vaticano II, espetacular. Né? Vamos acolher de novo, como a Igreja Nascente, fundada por Cristo, acolheu também os pagãos para dentro. Então, agora a Igreja quer acolher, não são pagãos, são cristãos. E, pelo menos parte da verdade está com eles, outra parte não. Mas vamos tentar trazê-los para a comunhão completa. Mas, numa interpretação assim distorcida do objetivo do concílio, se tendeu a não falar de Maria, porque era um ponto de discórdia. Logicamente, se eu vou montar um grupo de oração assim com pessoas de denominações cristãs mais separadas, não vou propor para todos nós rezarmos um terço. Vai soar até ofensa, sem dúvida, né? Então vamos rezar um Pai Nosso, que isso daí nós temos em comum mesmo. Mas uma coisa é isso, e outra coisa é, de modo amplo, nem tocar no assunto, porque vai que fiquem sabendo que a gente continua devoto de Nossa Senhora. Como que abrir mão, né? E aconteceu. O Concílio Vaticano II colocou, logicamente, Nossa Senhora em bastante destaque. Mas depois de 64 para frente, houve uma espécie de vácuo, de vazio. Só em 1974, o Papa Paulo VI, já dando a impressão que tinha caído na conta, então, que era necessário revitalizar, né, essa devoção mariana, publicou uma outra encíclica que se intitula Marialis Culto, o culto a Maria. E outros autores, eu acho que logicamente não dá para levar isso ao pé da letra. Todas as vicissitudes históricas, os acontecimentos sempre têm muitas influências, né? Tudo uma coisa bastante complexa. Mas um dos elementos assim que é apontado como sendo uma causa da crise que a Igreja entrou no pós-concílio é precisamente esse, o inverno mariano, o decênio sem Maria, que motivou que o Papa Paulo VI aparece, a gente vê até em algum videozinho no YouTube, chuviscado assim, um vídeo de pouca qualidade, mas dizendo quase que entre lágrimas, porque a fumaça de Satanás entrou na igreja. Isso porque, né, nas diferentes distorções, né, até de proximidade com o mundo secular, que o concílio propugnou, de repente a gente viu padres e freiras abrindo mão de serem padres e freiras, né, começando por pendurar o hábito e depois por jogar a vocação pela janela. A Eucaristia ficou muito sucateada, né? Naquele começo da década de 70, ficou bastante desacralizada, praticamente o aspecto sacrificial, nuclear da missa ficou obscurecido, né? Ficava só uma coisa festiva. E as pessoas, ao mesmo tempo, se desconectaram do sacramento da confissão, me confesso diretamente com Deus, umas teorias. E então a recepção da Eucaristia ficou comprometida também, muitas pessoas comungando sem estarem preparadas. Né? E também entrou uma mentalidade na igreja que era difícil, que era preciso respeitar a liberdade das crianças, não se poderia batizá-las. Deixar batizar para adulto, quando resolver. Tudo o contrário do que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo, né? Que as famílias queriam batizar os filhos, a igreja resistia e resistiu até o século VI, só deixando batizar adultos, porque não tinha segurança que as crianças iam crescer numa atmosfera cristã, de acordo com as bem-aventuranças. E quando sentiu essa segurança, abriu as portas para as crianças e praticamente o batismo de adultos ficou muito reduzido. Mas naquela década de 70 veio o contrário. Né, um movimento para não batizar as crianças, né? E como se os pais não fossem matricular a criança num balé, ou ver se ela tem aptidão para música ou algum determinado esporte, eu vou respeitar. Não vai poder escolher nem se vai estudar inglês de pequenininho, porque parece que aprende mais, não, eu estou desrespeitando. De repente a mãe não vai nem oferecer o peito, né? Vai que a criança quer a fórmula, vou estar desrespeitando. É um absurdo, né? Bom, mas seja como for, o batismo caiu em desuso. E o que caiu em desuso também foi o matrimônio. Isso já alimentado pela Revolução Woodstock, né, lá do final de 68, em que o sexo, uma vez que já tinha
quebrado o tabu, por que esperar o matrimônio? E o matrimônio, é verdade que já estava também visto de modo distorcido, como se fosse uma legalização do ato conjugal, né? Juntaram as duas coisas aí que estavam... E, de repente, o matrimônio entrou em crise, ninguém casava mais. Nem no religioso, nem no civil. No civil, pouquíssimo tempo voltaram, até por questões patrimoniais, né? Se depois separam, o que fica para quem? Precisa ter alguma segurança. Mas do ponto de vista religioso, só por uma questão estética, talvez, mas não por uma questão de sacralidade. Isso foi assim até que João Paulo II assumisse o seu pontificado, né? João Paulo I teve só um mesinho, né, de Papa. E João Paulo II começou um pontificado, que lema que ele escolhe? Totus tuus, Maria, sou todo teu, Maria. Maria colocada aí no foco, né? E ele começa, como agora a gente viu, né, o Papa Leão começando também lá no suas primeiras palavras, non abbiate paura di Dio, spalancate le porte, né? Não tenhais medo. E com essa perspectiva de amor mariano, né, João Paulo II foi adiante, 27 anos de pontificado, né? Deixou a igreja um brinco. Ele foi colocando cada coisa no seu lugar, né? E a gente ainda vive dessa vibe, porque o Papa Bento também deixou a igreja assim, a gente ainda vive com a igreja agora, com prestígio, cá para nós. Todo mundo acompanhou agora o Papa Leão, todo mundo querendo lá cumprimentá-lo e aparecer em fotografia, mas seja com reiterão intenção, seja não, tanto faz, né? É a igreja com prestígio. O segredo, Maria. O Papa Bento XVI, ainda cardeal Ratzinger, nesse livro A Fé em Crise, pergunta, e a resposta aqui de todo o livro é e como? Na década de 80 ainda, né? E o Vittorio Messori pergunta para ele, há remédio? É para isso? Ele diz, para a crise da ideia mesma da igreja, para a crise da moral e para a crise da mulher, entre outros, há um remédio que tem mostrado concretamente a sua eficácia ao longo de todos os séculos cristãos. Um remédio cujo prestígio parece hoje obscurecido em alguns católicos, mas que permanece mais atual do que nunca, que é indicado com um nome curto, Maria. Em 85, dava essa resposta ao cardeal Ratzinger, o remédio para toda essa crise na igreja, Maria. Isso que dirá São José Maria Escrivá em Caminho, antes sozinho não podias, agora que recorreste a Maria, que fácil. Fácil para sair do buraco nós individualmente, fácil para tirar as pessoas do buraco ao nosso redor, as empresas do buraco ao nosso redor, fácil para tirar a igreja, né, do buraco das crises, né, em que possa encontrar-se. Que bom seria se nós depositássemos também nela, não quiséssemos fazer essa experiência negativa, né, que a igreja até já tem acumulado numa experiência recente, que nós colocássemos de fato Nossa Senhora, como dizia o Monsenhor Escrivá, em tudo e para tudo. Fôssemos devotos de Maria, devotos a ponto de conhecê-la mais, ler algum livro seu sobre ela, né? Cada editora católica tem os seus combos marianos. A Quadrante tem lá uns 10 livros marianos, eu acho que estava em promoção nesse mês de maio. A Cultura deve ter também, todas devem ter. A Virgem Nossa Senhora. Esses autores que foram penetrando, né, na psicologia de Maria, a partir das passagens do Evangelho, pouquíssimas, né, das suas palavras, das suas atitudes, interpretando o seu silêncio, a sua capacidade de ponderação, a sua entrega, a sua fidelidade, o seu sim, a sua alegria, a sua simplicidade, a sua piedade. Se nós conhecêssemos mais Maria, nós teríamos mais de Cristo. Essa é a grande verdade, porque Maria sempre vai nos levar para esse confronto, né? Para que nós contemplemos o seu Filho e a partir daí nos disponhamos a trilhar o caminho que falta para chegarmos lá, homens e mulheres. Conhecê-la mais, e conhecer também
as mensagens, as suas aparições, essas que já estão aí, por assim dizer, reconhecidas oficialmente, o que aconteceu lá em Lourdes, o que aconteceu lá em Fátima, há muitos relatos, né, muitos livros tentando sistematizar. E o que aconteceu em Hidebach, né, Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa. Essas que são as mais clássicas, seria bom que a gente quisesse entender, né? E, logicamente, um relevo especial merece a recitação do terço, né, do Rosário. Maria mesmo induziu, né, que a gente rezasse as Ave Marias, porque apareceu para São Domingo no século XIII, dizendo que cada Ave Maria que rezavam para ela, ela recebeu como se fosse uma rosa. E o costume era rezar 150 Ave Marias, assim, porque seguindo o número dos salmos, 150 salmos. Aqui não tem espaço para a gente contar aqui a história, a evolução dessa devoção do terço. Mas Maria foi aparecendo, em cada aparição ela vai reforçando, rezem o terço. E o terço que tem essa primeira dimensão de louvor, uma rosa, portanto 150 rosas, um mega rosário, ou um terço do rosário, né, que é então 50, um buquê de 50 rosas, são bastantes rosas, né? Caro até, né? Uns dias que correm, né? Uma dúzia de rosas a gente vai pagando aí R$50, então 50 rosas. E Maria diz, são muito caras para mim, por assim dizer, eu recebo com muito gosto. E tem essa dimensão, né, de louvor, mas São Domingos, a partir dessa aparição de Maria, equacionou a recitação do Rosário, selecionando de 10 em 10 uma cena da vida de Maria com Jesus para ser contemplada, os mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos, depois o Papa João Paulo II acrescentou os luminosos. Contemplar Cristo com Maria, a dimensão da contemplação que acompanha o terço, a dimensão do louvor, a dimensão da contemplação. Maria, quando aparece em Fátima, apresenta o terço com uma terceira dimensão diferente, né, que é a dimensão do desagravo. Rezai o terço para consolar o coração de Jesus tão ofendido. O terço como fonte de vida. Eu louvo, eu contemplo, eu consolo a Deus. Eu me uno a Ele, né, de tal forma que Ele vai tomando conta dos meus pensamentos, dos meus afetos, né, da minha vontade, dos meus gestos, dos meus olhos, dos meus lábios, tudo. Maria como esperança de vida e dizia como esperança de força, esperança de virtude. O terço também tem esse aspecto, hein? No século XVI, ele ganhou essa outra dimensão, a quarta dimensão do terço, de arma poderosa. Foi a ele que a cristandade atribuiu, partindo de São Pio V, a vitória das esquadras cristãs contra os muçulmanos lá no Golfo de Lepanto. Estávamos em desigualdade de condições, franca desigualdade, mas no meio da batalha eles começaram a bater em retirada. Estavam para invadir a Europa, e já tomou conta de tudo ali por aquele Golfo de Lepanto. E parece que tiveram uma visão de Maria, coloca lá no Golfo Batalha de Lepanto, e aparece lá umas figuras, umas esquadras batendo em retirada, é uma imagem de Nossa Senhora aparecendo, não de modo terrorífico, Nossa Senhora nunca vai terrorizar ninguém, mas transmitindo, você vê que transmitindo a convicção de que ali estavam entrando numa batalha que eles não tinham chance. E foram embora, WO. E o Papa São Pio V decretou o dia 7 de outubro, foi nesse dia a vitória, dia de Nossa Senhora do Rosário. O Rosário que se apresentou como uma arma poderosa. Ele tinha colocado todas as confrarias de Roma para rezar o terço, né, em Roma, né? Enquanto aquela batalha estava acontecendo, falando, aqui foi o terço. E o terço também é que nos dá forças para batalhar qualquer batalha na nossa vida interior, na vida familiar, na vida profissional, tudo, né? Força. Esse reflexo que algumas vezes já me disseram, Padre Carlos, outro dia eu estava tão desanimado, tão caído, que eu quer saber? Vou rezar um terço. E fiquei tinindo. Mas para além do terço, né, com essas dimensões, também de fonte de força, além de fonte de vida, a gente tem o escapulário do Carmo. Nossa Senhora assumiu o compromisso de que quem usa o escapulário goza de uma especial proteção dela para encarar as batalhas dessa vida, para permanecer em estado de graça.
Ainda não fez a imposição do escapulário? Faça. Se frequenta o centro do Opus Dei que eu estou, pode vir que a gente faz. Mas qualquer centro do Opus Dei a gente promove também. Há um intercâmbio muito estreito com os carmelitas na obra. Mas fala com seu pároco, com certeza também ele deve fazer periodicamente alguma imposição de escapulário. São Bernardo desenvolveu uma oração que é uma fonte de fortaleza assim incrível, né? Então lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, reclamaram a vossa assistência, imploraram a vossa intercessão, fossem por vós desamparados. Né? Potente. A Igreja recomenda que a gente reze diariamente o Lembrai-vos. No Opus Dei, São José Maria Escrivá determinou que a gente rezasse todos os dias, pelo menos um, pela pessoa da obra que mais precisa. E por que não adquirir esse hábito? O hábito das 3 Ave-Marias pedindo pela santa pureza antes de dormir. Recomendação de Santo Antônio de Pádua, de Lisboa. 3 Ave-Marias para nos fortalecer, já que tanto apelo de sensualidade à nossa volta. Uma Ave-Maria pela nossa pureza, outra Ave-Maria pela pureza das pessoas que a gente mais ama, outra Ave-Maria pela pureza da humanidade inteira. A oração do Ângelus ao meio-dia, ou do Regina Coeli, né, nesse período pascal, que para muita gente supõe um divisor de água. Se estava passando aquela manhã meio rancorosa, meio ressabiada, ou meio preguiçosa, ou meio desanimada, chega ao meio-dia, reza o Ângelus, dá aquela tonificada e acerta o passo no período da tarde. Fonte de fortaleza. E o que não dizer dessas imagens de Nossa Senhora, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, que a gente coloca lá de modo discreto na decoração, ou em casa, sem converter a casa numa espécie de capela, né, cheia de imagens por todo canto, mas de modo sóbrio, discreto e terno, né? Ali naquele imóvel que, se chega uma visita, talvez nem percebam, mas a gente sabe que ela está lá e olha, se sente olhado, busca o seu olhar. As visitas, né, os santuários marianos, nesse ano de peregrinação, vamos buscar força aí. Terminamos pedindo a Jesus, né? A gente sempre pede a Nossa Senhora que nos ajude a tratar mais a Jesus. Hoje a gente pode inverter os papéis. Pedir a Nosso Senhor que nos ajude, de fato, a como Ele, a imitá-lo também nesse aspecto. Identificar-nos com Ele nesse aspecto. Saber depositar a nossa confiança na nossa Mãe Maria, Mãe de Esperança. Fazemos um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Ao pé da cruz, Maria esperou contra toda a esperança. Posso dizer que a imitação de Nossa Senhora, mesmo diante das dificuldades, não me deixa abater e mantenho minha esperança firme em Deus? Minha esperança se manifesta também pelo fato de que não desisto de buscar ensaiar soluções para os problemas. Recorro à Virgem Maria em todas as minhas necessidades, especialmente para crescer em maior união com Deus em vida interior. Procuro tê-la presente nos momentos de oração, leitura espiritual e também durante o trabalho e a convivência familiar. Nossa Senhora é mãe de esperança para o desenvolvimento das virtudes. Cultivo as devoções consagradas a ela na vida cristã, Escapulário do Carmo, 3 Ave-Marias antes de dormir, oração Lembrai-vos, recitação do Ângelus, visita às suas igrejas, recitação do terço, etc., com a expectativa de ser revestido com a força que necessito para perseverar na minha vocação de cristão. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.